Vamos responder essa questão do Enem de 2012, segunda aplicação, uma questão de unidade de medida, que o mais importante que eu queria trabalhar aqui é justamente a análise das alternativas. Vamos trabalhar porque é uma questão bem interessante que aborda esses conceitos. Qual foi o volume de água que sobrou no reservatório em metros cúbicos no momento em que parou o vazamento? Então, olha só, qual o volume de água que sobrou? Isso aqui já é uma coisa que chama a atenção sem nem ler a alternativa. Inclusive, bota uma exclamação nisso, uma observação para você sempre lembrar disso aí. Nós geralmente calculamos o quê? O valor final. Então, quando bota o sobrou, você tem que pegar o valor final e inicial e tirar a diferença para poder chegar na resposta. Então, isso aí é um erro muito comum. A pessoa calcula só o final e já marca logo a resposta final. Só em pensarmos nisso, já não vamos errar isso caso caia na questão. Um reservatório de uma cidade estava com 30 metros cúbicos de água no momento em que iniciou um vazamento estimado em 30 litros por minuto. Depois de 20 minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica chegou ao local e gastou exatamente 2 horas para consertar o sistema e parar o vazamento. O reservatório não foi reabastecido durante todo o período que esteve com o vazamento. Qual foi o volume de água que sobrou? Então, olha só, o que conversamos lá no começo. Ele te deu o volume inicial. Você vai fazer um cálculo aqui na questão para calcular quanto que derramou. E a questão quer saber quanto que sobrou. Então, você vai ter que pegar esse 30, subtrair de um valor X, que vai ser o que você vai calcular na questão, e aí você vai chegar na resposta que sobrou. E muita gente vai só calcular o X e esquecer de subtrair 30. Então, primeira análise das alternativas. Será que existem duas alternativas em que a soma delas dá 30? Vamos analisar isso? Nós temos aqui, 3,6, 26,4. Se nós somarmos essas duas alternativas, temos 30. Então, aqui, um pode ser o que derramou e a outra pode ser o que sobrou. E qual seria? Existe outra? Existe. 4,2 e 25,8. Então, nós temos dois pares possíveis na questão. Interessante, o que nós pensamos com isso? O cara que elaborou a questão, ele está fazendo as alternativas em cima dos erros que podem ser cometidos. Ele criou dois cenários que a diferença é 30. Qual seriam esses dois cenários? Você percebe aqui na questão que você tem que fazer dois cálculos. O cálculo do reservatório para 2 horas, porque ele demorou 2 horas, só que ele demorou 20 minutos para poder chegar no local. Então, na verdade, você tem que fazer o cálculo desse derramamento de 30 litros por minuto em cima de 2 horas e 20 minutos. E não apenas de 2 horas. Então, um erro muito provável na questão seria a pessoa pegar, calcular 30 litros por minuto por 2 horas e esquecer de calcular esses 20 minutos. Seria um erro. Porque isso aqui, você vai achar uma resposta e você vai adicionar uma resposta aqui, 2 horas são 6 vezes o valor de 20 minutos, correto? Porque 2 horas são 120 minutos. Então, tu vai chegar aqui numa resposta 6y e aqui y. Então, é de se esperar o quê? Que a pessoa esqueça de fazer esse cálculo. E olha só nessa alternativa, Isso aqui vale 6y, isso aqui vale 7y. Então, você já consegue prever isso. Aqui seria um possível cálculo de 2 horas. A pessoa esqueceu de somar esses 20 minutos, que iria fazer ela somar mais y, seria mais 0,6, chegaria em 4,2. Então, na verdade, esse é o derramamento real, só que ele quer saber quanto que sobrou. Se derramou 4,2, eu tinha 30 no começo, iria sobrar 25,8, seria a nossa resposta correta. Então, olha só, nós fizemos uma análise sem fazer conta nenhuma, e o mais importante, Sávio, é para fazer isso para poder não fazer conta? Não. Isso aqui serve para blindar o nosso possível erro. E isso aqui é porque eu estou explicando com calma para você, mas isso aqui é uma coisa que você bate o olho e já pensa. Ah, sobrou. Então é 30 menos x, será que existem os pares? Existe. Eu tenho 2. Qual seria esse outro possível erro? Seria porque a pessoa esqueceu de utilizar essas duas etapas. Então, existe um motivo. O que eu quero trazer para você é isso. Por que ele criou 2 pares de 30? Muito provavelmente existe um erro na hora de você chegar nesse valor. Então, qual seria o erro? Lembrar que existem 2 etapas. Então, agora vamos só fazer a conta. O principal que eu queria trazer era isso. Agora vamos só responder a questão de forma tradicional mesmo, para confirmar as nossas hipóteses. Nós temos aqui 30 litros por minuto.
Em 20 minutos, então, 30 vezes 20, 600 litros, que é a mesma coisa que 0,6 metro cúbico. Que esse seria aquele Y que nós falamos. 2 horas é 6 vezes esse valor. Então, para 2 horas, seria 6 vezes 0,6, porque são 6 vezes 20 minutos, correto? Que seria 3,6 metro cúbico. Que seria justamente a alternativa A, como havíamos previsto pela análise das alternativas. Somando aqui com 0,6, porque eu tenho que calcular o derramamento de 2 horas e de 20 minutos, eu teria 4,2. Então isso foi o que derramou, como havíamos previsto, o que estava escrito na letra B. E eu quero saber quanto que sobrou. Então 30 menos 4,2 é igual a 25,8, que seria gabarito letra C, como havíamos previsto. Então, perceba como isso é muito importante. Evita você cair numa pegadinha toda vez que você para fazer essa análise das alternativas. Isso é uma coisa rápida de se fazer. Isso não vai demorar muito a sua resolução, porque isso faz parte da interpretação da questão. Quando você está interpretando a questão e você está fazendo essa análise, você está fazendo isso ao mesmo tempo. Então você não vai gastar nenhum tempo a mais por estar fazendo isso. E aí, gostou dessa sacada? Então deixa um comentário falando se esse vídeo te ajudou de alguma forma a ver essa questão por uma outra perspectiva. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e eu te aguardo aqui nos comentários.